Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Já estamos chegando no final do livro, já vamos hoje estudar as questões 918 e 919A. E o capítulo é o capítulo 12, que vai se tratar da perfeição moral, e nesse capítulo já foi visto as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo. E na tarde de hoje nós vamos estudar os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Vamos pedir aqui nesse momento também um amparo espiritual, os amigos espirituais da Casa do Caminho, dos dirigentes, Dr. Herman, para que possamos ter uma compreensão melhor do que o Livro dos Espíritos passa para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, vamos começar aqui falando sobre os caracteres do homem de bem. Mas, inicialmente, eu queria, assim, alertar a todos nós, é que nós estamos num estudo que nós viemos desde a primeira questão, a questão do conhecimento, o que é Deus, passamos a ter conhecimento dessa questão que nós somos um espírito, que na realidade somos uma individualidade, e que tudo que nós somos hoje é devido, a esse somatório de experiências durante várias encarnações. Então, hoje nós somos o quê? O herdeiro de nós mesmos. Então, nós já estamos aqui com um certo grau de entendimento para nós vermos aqui os caracteres do homem de bem e, principalmente, a questão do conhecimento, de nos conhecermos, Então, vocês vejam que a gente já está bem lá próximo no final do livro, e aí é que vem essas duas questões. E nós passamos a ter vários conhecimentos, de forma gradativa, as explicações, as leis de sociedade, enfim, diversos conhecimentos até chegarmos a esse capítulo. E nos caracteres do homem de bem, na 918, Kardec pergunta o seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí aqui a gente dá uma paradinha, a gente fala assim: elevará o espírito na hierarquia espírita. Por enquanto, se nós formos olhar lá na escala espírita, nós estamos dentro dessa classe ainda de espíritos imperfeitos. Então, aqui, quando ele já vem falando, esse progresso real vai nos elevar espiritualmente. Então, quer dizer, nós passaríamos por uma hierarquia acima disso, que já seriam os espíritos bons. E dentro dessa resposta, os espíritos falam o seguinte: o espírito prova a sua elevação moral quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, vocês vejam, para nós termos essa elevação, nós já temos que ter, todos esses atos que nós temos aqui na vida corporal, que esteja dentro dessa representação das leis de Deus. Então, com isso, na realidade, nós já estamos passando o quê? Nos ligando mais à vida espiritual do que
a vida material, já está havendo um desprendimento, um entendimento do que nós temos que fazer para nos melhorar. Então é isso que eles vêm aqui nos trazer e nos mostrar em relação a essa questão. E o Kardec ele coloca aqui na observação, né, naquelas notas, desculpa, ele bota assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela parte, no capítulo Sedes Perfeito, tem uma descrição das características do homem de bem. Então, eu aconselho que deem uma olhada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá vai poder ver realmente todas essas características, né, do que se define como um homem de bem. E eu trago aqui uma mensagem do Dr. Herman. Foi lá no Centro Leon Denis. Eu estou trazendo apenas uma pequena parte, porque é bem extensa, né? E foi pelo médium Luiz Carlos Dalla Rosa, dia 21/5/2008. Tá? Eu não sei se está em algum livro, eu sei que na época a mensagem eu gostei muito, e aí eu comprei o CD e fiz a transcrição dessa mensagem e de uma segunda mensagem que tem na próxima questão, né? Então, ele aqui, só um iniciozinho ali, ele fala em relação ao comportamento daquela pessoa que está no caminho do bem, mas a qualquer dificuldade já vai lhe paralisando. E daquele outro que todas as dificuldades, contudo, ele tenta caminhar. E cada dificuldade, na realidade, é uma alavanca a qual ele pode ir mais longe. Então, ele caracteriza inicialmente isso. Aí ele continua aqui na mensagem. E ele fala assim: não importa o comportamento cristão, precisa estar dentro de cada um de nós para podermos igualmente sermos considerados verdadeiramente parte integrante da criação de Deus. O que estamos esperando? Estamos estudando? Sim. Estamos analisando tudo com muito raciocínio? Sim. Estamos tentando vencer as dificuldades para viver na Terra com mais alegria? Sim. Mas precisamos trabalhar no bem, para que todo este universo de situações esteja, pelo menos, equilibrado dentro de cada um de nós. E, quem sabe, também dentro do ambiente em que vivemos e de todos aqueles que se comportam assim, podermos dizer parabéns, né? Então ele coloca aqui, devido a todas essas circunstâncias, se nós verdadeiramente estamos praticando, estamos trabalhando na questão do bem, né? Então, nós podemos também observar que tudo isso é um crescimento de cada um. Cada um está num nível diferente, tem as suas dificuldades, tem outros que já estão
mais avançados, e cada um vai dando um exemplo e trazendo outros para que a gente possa nos desenvolver e chegar à questão do homem de bem, né? E mudarmos a hierarquia, como os espíritos nos falam, para, quer dizer, que nós passemos sair dessa primeira classe de espíritos imperfeitos, né, e passarmos para, desculpa, da primeira ordem para a segunda, para podermos ser já bons espíritos, né? E depois chegarmos a espírito puro. Então a gente vê também a questão da lei do progresso, cada um progredindo dentro do seu tempo, né, para que a gente possa chegar com uma tranquilidade. E nesse trecho aqui inicial, assim, o que eu acho assim importante, né, essa questão do comportamento cristão. Ele fala assim, olha, não é só o comportamento cristão, é preciso estar dentro de nós, para que nós façamos parte, né, integrante da criação de Deus. Não é apenas alguma coisa de atitude de exterior, e sim interna. Você sentir essa melhora, você poder estar trabalhando para progredir e levar o bem para os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam. E aí ele continua aqui, né? Hajam como cristãos, não fiquem somente na palavra, não fiquem somente no pensamento, hajam, quer dizer, está nos forçando, está nos incentivando à prática, né? Não ficarmos apenas nos pensamentos, nas palavras, né? As atitudes precisam ser demonstradas. É o perdão, é o amor, é o abraço, a generosidade, a benevolência, é o sentimento do bem que está dentro do coração de cada um, que precisa ser passado para todos aqueles que já estão ao nosso lado, e muitos não compreendem a si mesmos. Portanto, quando falamos de caridade, falamos de Cristo. Quando falamos do Cristo, falamos de Deus. E quando falamos de Deus, falamos de nós, espíritos que somos parte da criação de Deus. Mas precisamos, assim, sentindo-os parte integrante da criação de Deus. Dizemos a Deus nosso muito obrigado, sim, não com palavras, com atitudes, com determinação, com transformação, com energia, com coragem, com fé de quem erra. Eu acho isso muito interessante que ele coloca tudo isso, mas de quem erra, porque a questão de errar é aquela pessoa que está tentando acertar, e às vezes a gente se equivoca, toma um caminho achando até que está no caminho certo, e muitas das vezes aquela intenção, com todo amor, com todo carinho, que a gente está ali dentro do nosso nível de consciência, achando que aquela forma é a mais adequada, ela pode não surgir o efeito que nós gostaríamos que surgisse, né? Então ele coloca ali, né, de quem erra, né? Porque quem está errando está tentando, na realidade, acertar, ir para o caminho, tentando fazer o melhor. E, né, de quem erra, levanta e caminha, né? Não é porque a gente errou que nós vamos ficar paralisados. Que Deus assim nos fortaleça a compreensão e nos dê determinação para caminhar cada vez mais praticando a caridade
neste ambiente em que vivemos, reclamando, sujando as mãos, construindo, derrubando, levantando, suando, mas trabalhando. Um abraço do Herman a todos e que Deus nos ajude neste momento de compreensão e de atitudes para todos nós. Muita paz, Herman. Né? Então, aqui é um texto que eu achei, é um texto para mim muito, muito bonito, e mostrando que nós temos ali a questão da definição do homem de bem e tudo, mas que cada um também está num determinado degrau e que nós podemos ir através dos nossos esforços. Né? Então, eu vejo esse texto, esse incentivo para nós que ainda estamos com muitas dificuldades, aqueles que estão com muitas dificuldades nesse caminhar. Então, porque se nós formos lá no Evangelho, pegarmos a definição, né, as características que estão lá definidas do homem de bem, a gente até, pelo menos, eu desanimo. Né? Então, nesse texto aqui, eu acho assim, ele vem trazendo uma realidade que cada um de nós passa no momento, né? Cada um no seu grau, cada um no seu caminhar. Então, eu achei muito importante esse texto, nesse incentivo que nos dá do caminho, de caminharmos para o bem, de lutarmos, vamos ter dificuldades, né? Então, vamos lá, vamos na massa, né? Aí nós vamos para o conhecimento de si mesmo. Né? Então, um dos grandes problemas que nós temos é reconhecer, identificar em nós alguma dificuldade. Muitas vezes na maioria das vezes não é nem por maldade, é que verdadeiramente nós não enxergamos em nós certas dificuldades. E nós só podemos curar alguma doença, alguma coisa que não está de forma adequada, através primeiro da identificação. Né? Se eu não identifico que eu tenho algum problema, eu não vou conseguir corrigi-lo. Né? Então, é muito importante que tenhamos isso em mente. Eu tive lá as minhas dificuldades, sempre achei que determinados caminhos que eu estava fazendo eram os mais corretos possíveis. Né? Mas a vida vai nos mostrando outros caminhos, vem novos aprendizados, e aí você muda o caminho, você percebe que aquele caminho não era o mais adequado, por melhores intenções que você poderia ter. Então, é você reconhecer em você as suas dificuldades, os valores que antes você tinha, que achavam corretos, e que, de repente, você tem que começar a modificar isso. A psicologia fala muito na questão de identificação e desidentificação. Muitas vezes nós estamos identificados com determinados atos, né? E nem percebemos muito disso. E quando nós conseguimos identificar que aquilo ali não é o melhor caminho, nós começamos a nos desidentificar com aquela forma de viver, com aquela forma de nos conduzir, e começamos a nos identificar com outras coisas mais positivas, né, que possam nos elevar. Então, é sempre um processo. Né? O nosso processo de vida é isso, de crescimento. A gente começa a identificar dificuldades e daqui a pouco a gente já não se identifica mais com aquilo e buscamos outros caminhos que
que nós criamos uma nova identificação, isso de uma forma gradativa, sem agressão a nós mesmos, né? E aí, na 919, o Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, nós temos que trabalhar para poder nos conhecermos melhor, né? Para poder realmente crescermos, termos esse desenvolvimento, né? Para chegarmos àquela condição ali de homem de bem que os espíritos nos respondem. E aí eu trago aqui o seguinte, na 631, ele pergunta o seguinte: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Tá? Essa está na 631. Estou indo lá atrás. E os espíritos respondem que sim, quando crê em Deus. E o que quer saber? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, quer dizer, o bem do mal, né? Que é o que está ali. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Então quando nós temos essa crença em Deus. E eu trago do livro O Progresso, de Leon Denis, que ele fala o seguinte: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Quer dizer, como Leon Denis fala, em nós já temos esse princípio em nós. Então, o que basta para nós é, como na resposta anterior, termos essa crença em Deus. Os estudos aqui nos fazem levar a uma condição melhor. Então, é preciso os nossos esforços. Estamos passando um momento muito grande, de grandes dificuldades, né? Aí, cada um de nós, com as perdas que estamos tendo, os nossos irmãos, né? Então, as dificuldades estão aí para o nosso próprio crescimento. E dentro dessas dificuldades, nós podemos observar aonde nós ainda temos que progredir, o quanto nós podemos ser solidários nesse momento. Então, agora é um momento de muita reflexão que nós estamos necessitando para um crescimento espiritual. E aí, Kardec faz a seguinte pergunta, né? Na 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, que é o conhecimento de ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? Por quê? Porque nós não conseguimos, né, ou não queremos, muitas das vezes, ver o mal que ainda está em nós. Então, ele coloca isso, é uma dificuldade ainda muito grande. O conhecimento, nós temos essa ideia, que quando nós conhecemos a nós mesmos, fica mais fácil da gente tentar caminhar. E depois ele faz a pergunta: e qual é o meio de conseguir, já que é tão difícil a gente enxergar em nós as nossas próprias dificuldades, né?
E Santo Agostinho, ele começa, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Né? Isso aqui é aquela questão, né? Nós estamos ali nos interrogando, perguntando, porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Mas se nós estivermos voltados verdadeiramente para nos conhecermos, nós vamos conseguir fazer isso. Né? Porque tem muitas coisas que nós ainda não conseguimos enxergar. Eu vou um exemplo assim bem simples, né? Quando nós fazemos exames periódicos, né? exames clínicos, né? Muitas das vezes a gente não sabe nem se está com açúcar alto, triglicerídeo, enfim, né? Todos os resultados que vêm no exame de sangue. Então é necessário que a gente faça uma investigação, né? Pelo menos uma vez no ano. E aqui o que o Santo Agostinho está fazendo, está falando para nós, dando, né, essa fórmula, é a gente fazer esse exame diário. Né? Então, o que eu fiz durante o dia? Eu consegui fazer todo o bem necessário? Eu agredi alguém com palavras, com as minhas atitudes? Deixei de fazer o bem? Então, ele fala para que, ao deitarmos, ao nosso recolhimento espiritual, a gente possa estar ali, de repente, pegar o Evangelho, dar uma lida anteriormente, né? E podermos, assim, fazer essas interrogativas de como foi o nosso dia. Né? É como eu coloquei anteriormente ali, nas questões de Leon Denis, da 631 também, né? Nos mostrando que isso também é possível. Né? E aí ele continua assim: se ninguém tivera nenhum motivo para se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao anjo de guarda que o esclarecessem. Grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Né? Então, a gente poder fazer essa solicitação ao nosso anjo guardião, a esses espíritos protetores que nos querem bem. Então, antes até dessas interrogativas, a gente já fazer uma sintonia espiritual com esses espíritos mais elevados, para que possam fazer com que nós tenhamos um esclarecimento melhor, que possamos, né, tirar esse véu que muitas vezes nos atrapalha de vermos verdadeiramente essas condições, né, do que está faltando para o nosso melhoramento. E ele continua: dirige, pois, a vós mesmos perguntas interrogativas sobre o que tem feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, né, você iria censurar. Ora, se eu censuro no outro, então eu não devo praticar essa ação, né? Sobre se obraste em alguma ação que não ousarias confessar. É aquela questão do escândalo que está lá no Espiritismo. Só se torna escândalo quando todo mundo conhece. Mas nós temos os nossos escândalos, né, internos, e nós temos que enfrentá-los para não mais proceder dessa forma. Perguntar ainda mais se aprovou-se
a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos? Quer dizer, eu desencarno, será que eu vou ficar com medo de olhar aos que estão ali ao meu redor, né? Das coisas que eu fiz terrenas? E continua aqui: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas darão o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Ele próprio faz essa pergunta. E aí ele continua: não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis, né? E aí ele continua aqui, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação para que a gente não se iluda com as respostas que a gente estaria dando justificativas, né, para essa má conduta ainda. Então, Santo Agostinho continua falando assim: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Fica mais fácil a gente ver o erro do outro do que o nosso, né? Se censurais no outrem, não no podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa 2 pesos e 2 medidas, né? E ele ainda continua aqui, ó: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos, né? Os nossos amigos, muitas vezes, tentam amenizar as situações, mas os inimigos não. Eles falam de forma aberta, né, as nossas dificuldades. Perscute, conseguintemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, né? E embaixo também, aí ele vai terminando aqui, ó: formulai, pois, de vós para vós questões nítidas, precisas, e não temeis em multiplicá-las, né? Que muitas vezes a gente sai fazendo uma pergunta atrás da outra para que a gente realmente possa encarar a nossa realidade. Quem sou eu? Só a partir disso é que eu vou realmente poder me melhorar. Eu não tenho que ter medo de encarar as minhas dificuldades. Todos nós que estamos aqui ainda, nós temos as nossas dificuldades, né? Então, isso é uma coisa assim importantíssima da gente poder realmente fazer isso, né? E aí eu peço sim que ainda tem mais um pedacinho aqui, a gente já está chegando ao tempo. Eu queria trazer uma outra condição, um outro texto também do Dr. Hermann, né? Que foi em 3/9/2008. Também foi o médium Luiz Carlos Talarosa lá no CELD. O Dr. Hermann, ele faz aqui são vários homens que existem dentro de nós. O homem triste, o homem raivoso, né? Tem uns 4 ou 5 que ele definiu anteriormente, e no final ele vem falar sobre o homem amor, né? Então, assim, quando Santo Agostinho coloca tudo que ele vem falando, a gente conhecer
a nós mesmos, são esses homens que o Dr. Herman falou anteriormente aqui, que eu não vou descrevê-los, mas que ele fala anteriormente das dificuldades, né? O homem tem o que fica pensando só no passado, e ele vem fazendo todas essas descrições. Então, é isso que nós temos ainda dentro de nós, e que nós precisamos melhorar, precisamos correr atrás mesmo desse conhecimento de nós, né? Para podermos crescer. E aí vem no final ele coloca o homem amor, que ele fala o seguinte, Dr. Herman: o homem que sintetiza tudo aquilo o que o Cristo deseja para todos nós, para toda a humanidade, para toda a sociedade, para todos os cristãos, enfim, somos todos nós espíritos imortais. Temos um pouco desses homens dentro de cada um de nós. Alguns mais pesam do que outros. Alguns, em certas encarnações, se deixam levar por esta ou aquela conduta, prevalecendo muitas vezes o vazio, a tristeza, o temor, a raiva e outras depressões. A esperança, o amor divino são os paralelos que todos nós temos dentro dos nossos espíritos, né? Quer dizer, nós temos os dois lados. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós e traduza os nossos sentimentos, esses nossos intelectos, em trabalho efetivo e produtivo a ser exemplificado dia a dia dentro das nossas vidas, através dessa passagem desse nosso evangelho. O homem caminhando no mundo é assim o exemplo que precisamos ter. O do Cristo, né? O homem caminhando no mundo é assim o exemplo que precisamos ter, o do Cristo. Porque este sim caminhou, demonstrou, exemplificou e deixou para nós todos os exemplos para serem seguidos. Muita paz, Herman.